Olá, bem-vindos a uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, do grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil. E hoje nós vamos ter mais um tema controverso, mas de suma importância para a nossa sociedade. Nós vamos discutir o messianismo, que se trata na condição do pecado da idolatria. Você olhar para um político, para um religioso como uma divindade suprema. E me chama muita atenção que na atualidade as pessoas estão cometendo o pecado da idolatria, né? Tem muito bezerro de ouro, a galera está querendo ver o salvador da pátria. E esse fenômeno não está só na nossa política, está na nossa religião. Onde de repente o líder religioso ele vende um lencinho ungido com seu sagrado suor por R$ 500, o feijão bento, né? A gente viu muito esse fenômeno durante a pandemia da Covid-19. Tá? E por que as pessoas estão tão imaturas com esse processo? Né? O que está acontecendo? Né? Que infantilidade psíquica é essa de buscar um salvador? Que projeção, né, de selfie é isso? Né, de olhar o outro como uma divindade, de querer que esse outro me represente. Ou pior do que isso, né, de matar por causa desse Deus que não existe, projetado num ser humano. O que é esse messianismo que está nos tomando conta, né? E que já vinha aí já há alguns anos no nosso cenário político e parece que vem só piorando eleição após eleição. Tá? Para tanto, para a gente poder discutir esse tema que está tão atual, está tão evidente, né, desse infantilismo, né, desse rebaixamento de consciência, dessa projeção de self, né, nós convidamos o professor, né, do Rio Grande do Sul, Joel Franz. Bom dia, professor. Não sou professor, sou psicólogo. Ah, mas está com a gente, é professor. Bom dia. Bom dia, né? Bem-vindo. Muito obrigado, que honra. Né? Estamos também com o professor Léo Tondato. Bom dia. Mas espera aí, não pode ter idolatria? Ai, meu Deus do céu, e agora? Bom Olha, dia! bom dia. Eu gostei muito daquele Porta dos Fundos sobre os 10 mandamentos, a revisão dos 10 mandamentos. Esse é pesado, né? Esse aí continua lá. Né? Bom, estamos aguardando, tem mais um convidado. Vamos ver se ele aparece aqui com a gente. Professor José Elias também, né? Mas a gente já vai começar brincando com o tema, né? Por que será que a gente está tendo esse processo tão infantilizado? Né? Que reducionismo, que visão é essa infantilizada, meio que quase que das aventuras de Gulliver, né? De eu sou pequenininho, o outro é tão grande. O que está acontecendo que as pessoas estão aí, né? Fazendo altares, né? Divinizando o outro. O que é essa idolatria que a gente está vivendo na política, na religião, na vida social? O que será que está acontecendo? Professor Joel, professor Léo Tondato, vou passar a palavra para vocês. Uhum. Pois é, quando Jung afirma que o inconsciente é praticamente imutável, né? Isso mexeu muito comigo. Pensei, nossa, como é que pode? Mas aí a gente vê a humanidade como massa fazendo sempre as mesmas coisas, os mesmos, né? Tendo que lidar sempre com os mesmos problemas, né? Ele dizia a gente só pode lançar luz, né, nisso, mas esse jeito de ser humano está lá, está dado, porque a gente tem a necessidade desse grande pai, né, sempre a necessidade, né, os Um antigos... bezerro de ouro, Joel, porque eu vejo muito bezerro de ouro, né? A gente está vivendo de volta aquilo que Moisés narra no Êxodo, né? Sim. Da galera gerar um altar para uma coisa que não existe, né? Uma fantasia. É,
justamente nessa época, no Antigo Egito, eles tinham a ideia de que a humanidade tinha 4 grandes problemas: medo de perder, medo de enfrentar, medo do abandono e medo da morte. Volta e meia surge alguém que diz ter a resposta dos 4 grandes problemas. E aí ele junta um séquito de seguidores, né? Sim. Professor José Lê, chegou? Chegou. Olá, bom dia, professor. Olá, bom dia, colegas Bem-vindo. aqui. Uma satisfação estar com vocês Eu acho novamente. maravilha, né? Eu acho muito curioso, a gente começou falando, né, hoje desse problema do messianismo, da idolatria, né, e o tanto que isso é recorrente na nossa política, né, na nossa vivência social, né? Freud falava bastante disso, né? Totem tabu também, né? Nós estamos erigindo totens, né? Divinizando pessoas que, quando você vai ver, não tem nada de divino, né? Isso na política, na religião, sabe? E isso é tão curioso como o marketing, inclusive político, se apropria disso, né? Transformando meros mortais em semidivindades, né? O tanto que isso vem do imaginário, o tanto que isso capta a fantasia coletiva, e o tanto que isso é um instrumento perigoso, inclusive, se a gente não tiver muita consciência, não é, professor José? Exato. Essa propensão que nós temos de esperar, né, de trabalhar, a perspectiva de ter alguém, de ter uma pessoa, de ter um indivíduo, de ter uma entidade que vai estar ali, que ela tem um poder especial, que ela tem alguma coisa que vai trazer para um determinado grupo, uma determinada pessoa, uma determinada crença, a perspectiva de você poder crescer, de você poder fomentar melhor o desenvolvimento do seu grupo, o desenvolvimento da plenitude, da paz, etc. E tal. Isso é muito recorrente na história da humanidade, sabe? Então, nós temos, inclusive, o messianismo, ele ancora muito as práticas das religiosidades da atualidade. Você vê o messianismo judaico, você vê o messianismo cristão, tá? Você vê o messianismo islâmico. Então, isso dá sustentação para que os seres humanos busquem no transcendente resolver muitas vezes questões que dizem respeito às suas práticas cotidianas da busca por melhor condições de vida, né? Da interação, que a gente chama de interação sociometabólica com a natureza. Então, sim, o messianismo está muito presente. Tá? Ele é uma prática recorrente da humanidade. Na história da humanidade, a gente vê isso com muita frequência, e na história do Brasil também, nós temos exemplos clássicos. Sim, professor, eu queria, antes de passar a bola para os outros colegas, é muito curioso como isso se alia ao fundamentalismo político, ao totalitarismo, né? Não só político, mas também religioso, né? Eu estava citando aqui anteriormente, a gente estava vendo lideranças religiosas aí no meio da pandemia vendendo lencinho, que foi passado no suor do líder religioso aí por R$500. Vassoura ungida aí por 150, né? Você fala, cara, como é feijão? Olha, vem consumir nosso feijão sagrado, grãozinho, R$100. Uhum. E o que me assusta muito é que, inclusive, as autoridades deixam isso passar à revelia. Você não vê o judiciário agindo dentro disso, né? Fraude, galera vendendo milagre. Oi, como assim? Inclusive abusando de pessoas carentes, de deficientes, pessoas com problema. Uhum. Oi, cadê o judiciário? Cadê as autoridades? Cadê a polícia? Porque isso para mim já deixou de ser religião e virou caso de polícia. Uhum. Né? E aí, professor José, como é que a gente pode olhar isso? De um lado, esse infantilismo na sociedade, de pessoas carentes precisando procurar esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo esse regime que vem aliado a um fundamentalismo religioso, político, esse totalitarismo, esse populismo político. Uhum. Esse ponto que você pegou é muito interessante, porque, primeiro, a liberdade religiosa no Brasil ela é fundamental. Né? Ela está prevista, inclusive, na nossa Carta Magna, na Constituição de 1988, aliás, a 7ª Constituição. E sempre nas Constituições do Brasil, desde a proclamação da República, e mesmo na primeira Constituição do Brasil Império, em 1824, nós já tínhamos ali, por mais que a primeira Constituição ela tivesse esse vínculo do Estado com a Igreja Católica, mas tinha-se ali a possibilidade de você trabalhar a liberdade de crença.
Tá? Então, é a nossa Carta Magna, ela afirma isso de maneira veemente. Então, a liberdade de crença pressupõe que você tem o total direito, enquanto um indivíduo, dentro da perspectiva da democracia liberal, de crer no que você quiser. Correto? Esse é o ponto. O transcendente vem como resultado daquilo que você planeja para enxergar o mundo da forma como você acha que deve ser interessante. Então, você pode ser ateu, você pode ser espírita, você pode curtir o candomblé. Isso é uma coisa. O limite que separa a prática religiosa dessa sua instrumentalização, ou seja, pegar a prática religiosa e transformar isso numa prática de estelionato, ele é muito tênue. Porque, por exemplo, você vai lá e fala, o rapaz está indo na Universal do Reino de Deus. Eu vou falar, eu tenho que falar o nome das igrejas. A Universal. A Universal da Edir Macedo. Ele está lá, o Edir Macedo, recentemente, num vídeo, ele fez um vídeo com a sua esposa, ele solicitou que os fiéis, está registrado, solicitou que os fiéis, quando morresse, deixassem sua herança para a igreja. Então, assim, a gente vai falar, poxa, isso é um absurdo, isso é tenebroso, os caras estão enriquecendo às custas da fé alheia. Ok, mas como é que a gente faz a separação jurídica entre o que é livre, espontânea vontade de doar e o que é estelionato a partir da fé? É muito difícil fazer essa separação. Porque, em tese, a pessoa está indo por livre, espontânea vontade comprar um feijão ungido, né? Ela está indo por livre, espontânea vontade na igreja. Ninguém está forçando ela a ir, mas a concepção de força não se prevê muitas vezes a violência simbólica que está por trás disso. Uhum. Porque numa sociedade que é muito carente de políticas públicas em vários setores, é óbvio que uma grande parte desses grupos, desses indivíduos, desses nossos irmãos cidadãos, não é que ficam reféns, mas o discurso messiânico de salvação, inclusive atrelado à própria teologia da prosperidade, ele vem muito forte. Opa, peraí um pouquinho. Eu não encontro amparo institucional do Estado. Eu não encontro amparo social. Então, eu preciso ter uma projeção de salvação. Tá? Eu vou lá e eu tenho certeza absoluta que o meu carnê vai ser... Uhum. Sim, por favor. É muito curioso isso. Você percebe que é difícil. A sociedade brasileira, esse tipo de perspectiva, ela tem muita força, né? E aí não pode ser... o risco de ser intolerante religioso é muito forte, porque isso é instrumentalizado para, por exemplo, colocar pautas em destaque. Só para finalizar, o que talvez o Brasil tenha certas particularidades é como que esse tipo de pensamento, como que o dogma, como que a fé, ele faz com que agentes da fé eles sejam levados a entrar na máquina do Estado, e dentro da máquina do Estado, eles se colocam como representantes de todos e todas, à mercê, a serviço da sua fé. Isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso. E a nossa sociedade brasileira, nossa bancada, a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, né? A bancada cristã, em muitos aspectos, ela faz isso. E isso é totalmente equivocado. Eu penso que nós tínhamos que considerar a educação brasileira como deixando a desejar em vários aspectos quanto à produção de maturidade afetiva. Não é uma educação que produz na população uma maturidade afetiva. Maravilha, professor Joel, concordo em gênero, número e grau. E, inclusive, gerando a inexistência do pensamento crítico. Isso. Até para a validação da genuína fé, da genuína consciência. Madura. Então, como é que nós vamos esperar do indivíduo infantil uma fé madura? Nós teremos uma representação de fé infantilizada, que precisa do pai e da mãe. Então, o Deus, o líder vira o pai e a instituição vira a mãe. Esse é um dos problemas fundamentais, e o indivíduo entrega a responsabilização para o que o pai e a mãe diz para fazer. Se isenta de culpa, se isenta de responsabilidade, e entrega tudo ingenuamente, como que querendo, vamos dizer assim, percebendo a mentira, mas querendo cair nela, porque ele está isento. É muito legal, porque está me lembrando aqui, né, o Glauber Rocha, né? Se a gente for pensar aqui, toda a construção que foi narrada, a fé cega a faca amolada.
cantada em verso e prosa, né? A fé cega ela é muito complicada, porque você, de verdade, não está trabalhando a fé, você está trabalhando os instintos, né? Deixa eu jogar aqui para o professor Léo Tondato, botar ele aqui na roda. Né, Léo? Opa, bora. Eu acho que esse discurso, né, se a gente for parar para observar, analisar, ele vem sempre com um imperativo, né? Faça. Quer dizer, é sempre na ordem, né, sempre em uma ordem, né? Então faça, beba, sei lá, coma o grãozinho ungido, né? Obedeça. Exato, obedeça, obedeça. Eu fiquei pensando um pouco enquanto estava ouvindo aqui os nossos colegas, eu acho que essa questão né, de salvação, eu lembrei do barroco enquanto movimento também, né? Quer dizer, eu peco, 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 né? E aí depois eu tenho essa ideia de uma salvação, né? Então eu posso pecar e tá tudo bem, e enfim, eu jogo para uma mãe, né? E para um pai, mas eu acho que o grande perigo aí é justamente o indivíduo rumar para um falso self, né? Sim, Aquilo que e aí, parece brilhar não brilha. Uhum. sim, é o falso brilhante, né? Já cantaria a nossa Elis Regina, né? E é Uhum. curioso, porque a gente vê esse movimento de idolatria, tá descrito nas Sagradas Escrituras que são não faça, é um dos mandamentos. E ao mesmo tempo a entidade religiosa perverte isso com força total. Como assim? Uhum. Né? Que religião é essa que preconiza uma lei que ela mesma quebra essa lei? Uhum. Né? Que hipocrisia, que visão farisaica é essa? Né? De você estabelecer uma lei que a própria autoridade religiosa quebra isso. E a política vai na cola disso. É. Eu lembro o símbolo, né, da ovelha, né, que é um símbolo todo mundo igual, ninguém se destaca, né, pessoas assim com uma grande sensação de escassez e medo diante da vida, que são duas sensações infantilizadas, né, o abandono, o medo né, o medo de morrer, a escassez, buscando então, aí vem a teologia, o sucesso da teologia da prosperidade, né, respondendo a essa escassez, dizendo aqui você estará seguro, mas dentro do meu aprisco, né, tem que obedecer às minhas regras. O pastor, então, é quem toma as decisões, né? Lembrando que... Isso pode estar dentro do movimento evangélico, católico, a gente vê isso dentro do movimento carismático, a gente vê isso, eu tenho visto grupos espíritas fazendo a mesma coisa. Uhum. Na verdade, dentro do islamismo a gente vê isso, na verdade, assim, a gente pode ver que tem células assim, praticamente em todas as religiões, né? Sim, pois é. E esses indivíduos que se destacam como messiânicos, normalmente eles não saíram do rebanho, eles nunca foram esse rebanho, eles não são da mesma natureza da ovelha, e a ovelha não percebe. Aqui, professor Joel, eu vejo uma coisa muito curiosa, que a gente está falando de uma ideologia de fantasia. A gente está falando de uma sobreposição da fantasia sobre a realidade, e onde, se inclusive, na interpretação a galera distorce o que está escrito até na palavra. Uhum. Distorce o budismo, distorce o espiritismo, distorce a Bíblia. Uhum. Né? A gente está falando de uma transmigração de percepção, onde de repente a fantasia, a oratória sobrepõe inclusive a regra, a lei. Uhum. Tanto é que nós estamos assistindo aí discursos políticos de extrema violência, onde a galera quer naturalizar a falácia, a mentira. Esse ponto que você colocou é interessante, porque uma das características do messianismo também é a identificação e o reconhecimento do que é o escuro, do que é o cruzido, do que é o mal. Você Uhum. não sobrevive sem o reconhecimento do antagônico. O antagônico ele é fundamental. Você precisa falar, o certo é aqui e o errado é aqui.
tá? Porque é uma perspectiva até kantiana de você entender que o mal, o bem, nós temos um bem inato em nós, tá? E aí a busca pelo bem inato vem talvez de uma religiosidade que está atrelada ao cristianismo. Na nossa sociedade ocidental é assim. Opa, nós sabemos o que é o certo, nós sabemos o que é o bem, até porque as leis não ensinam você o que tem que fazer. As leis dizem as consequências dos seus atos. A lei não vai falar para você, seja bom, seja ruim, faça isso. As leis não falam isso para nós. Então, essa ideia de você ter algo para você antagonizar alimenta discursos e narrativas que fazem com que você agregue numa perspectiva de massa. O pensamento é uma perspectiva massificada. Uhum. Aí você vê, por exemplo, a necessidade de você identificar um inimigo político. O bolsonarismo trabalha muito com isso, de maneira muito inteligente, né? Quando a Michele Bolsonaro vai no púlpito de uma igreja e fala que o Palácio do Planalto antes estava ungido, estava cheio de demônios lá, e aí ela teve que chegar lá e expulsar os demônios, é nítido o que ela está dizendo, tá vendo, pessoal? Se vocês não estão conosco, vocês estão com o mal, porque a ideia sacra do demônio, ela é a personificação construída na Idade Média do que significa o feio, o errado, o grotesco, correto? E isso, às vezes, é trabalhar de uma forma tão intensa nos seres humanos que gera o que o colega falou, o professor falou, Joel, de um comportamento de rebanho. Vamos lembrar da história do Jim Jones, né? Do James Warren Jim Jones, né? Na Virgínia, aliás, em Georgetown, que ele criou o Templo do Povo, né? Lá na década de 50, e pelaquela doutrinação e aquele tipo de lavagem cerebral que ele fez ali, incrivelmente ele conseguiu fazer com que várias pessoas, ao mesmo tempo, se suicidassem. Foi o maior suicídio em massa da história. Né? Incrível. No Brasil, por exemplo, nós tivemos um exemplo que pouca gente fala, né, que é a revolta dos Murquecem, que foi lá na segunda metade do século XIX, lá no Rio Grande do Sul. Então, tinha uns colonos alemães lá, e tinha uma moça, que era a Jacobina Mauer, que ela foi reconhecida pelos colonos como Jesus Cristo. Cara, e ela era uma pessoa que não bebia, ela não usava dinheiro para fazer trocas comerciais, e no final, o Estado teve que intervir, inclusive, com um massacre que ocorreu ali, sabe? Fora Canudos, que a gente sabe do Antônio Conselheiro, etc. Tal. Então, esse comportamento de massa, comportamento de rebanho, ele se dá a partir da necessidade da identificação e do reconhecimento dos opostos. Se isso não acontece, você não alimenta a política. Sim, só que é muito curioso, porque a gente deixa de discutir políticas públicas. Você não está indo para a imprensa para falar, olha, eu tenho tal proposta para a minha sociedade, né? Olha, eu quero melhorar a economia nisso, nisso, nisso. Olha, as relações internacionais a gente vai fazer dessa e dessa forma, né? Ou até como primeira-dama, olha, as políticas sociais, nós vamos desenvolver tais e tais ações. A gente vê na cruzada, né, um discurso de uma igreja fundamentalista. E eu, particularmente, fico muito assustado quando eu vejo o discurso político enveredando por essa questão de fantasia de bem e mal, essa política de fé cega, né, onde você vê a destituição, na verdade, até da função do que é ser político, né? Você vê uma pregação, e detalhe, não é uma pregação de uma igreja secular, a gente vê a pregação do baixo clero, a pregação, sabe, daquela igrejinha até sem denominação, né? E até querer botar o professor Leoton Dato na roda, né? E aí? É o Exu que está pregando, porque não estou vendo os Zeus aí na jogada, né? Estou vendo a coisa bem... Oi, Zepelintra tomou conta, Léo. Eu fiquei pensando um pouco, né? Ainda mais essa polarização bem e mal. Que saudade me deu do diabo, sabe, gente? Porque pensando essa estruturação de um mal, né? Ela é primeiro, é base das religiões, né? Lembrando até que o próprio catolicismo, né? Ele vai pegar o diabo do livro de Enoque, enfim, né, do judaísmo, mas essa questão do mal, o quanto que ela também é fundante, né? Então nós somos os bonzinhos, né? Nós somos os heróis, venha. Quer dizer,
com esse passe livre garantido, mas ao mesmo tempo também se você, uma garantia de um regresso a um paraíso. Uhum. Né? Vamos lembrar de Jacobi, Saudades do Paraíso. Uhum. Quer dizer Né? que a galera tá podendo comprar lote no céu, então... Tá, mas Você paga o dízimo, você tá salvo, é isso? Pois é, eu queria comprar o meu com Bitcoin, mas aí deu um problema, eu não vou resolver, né, minhas criptomoedas. E o que acontece? Com toda essa ideia, né, eu acho que aí também outro autor que nos auxilia também é o Iliade, no Sagrado e Profano, Isso, né? Iliade é Sagrado e Profano. Exatamente, essa distinção, né, como ele está falando, essa linha tão tênue, né, entre, o que é, então, o espaço de um fenômeno luminoso, de um fenômeno religioso, de um fenômeno da ordem do sagrado, e o que vai ali bater, destoando, né, tão leve disso, né. O problema são, também acho que há uma, vou falar assim, né, pensando em Brasil, também há uma carência também, né, muito grande, né. Eu acho que você falou do Zé Pilintra, Jorge. Eu acho que o Zé Pilintra fala assim, rapaz, abre o seu olho, fica com um olho no gato, outro olho no peixe, senão você vai tomar uma rasteira da malandragem. Uhum. Né? Senão... Malandragem, você tá chamando Bezerra da Silva pra jogada? Oi. Pá, gostei, podemos, venha. Porque senão essa figura trickster que a gente tem, ela age de uma maneira negativa, quer dizer, olha o que está acontecendo ao seu entorno, olha o que está acontecendo ao seu redor, então, peraí, todas as suas capacidades, potências, formas de se desenvolver como sujeito e até como estar no mundo de uma forma mais adulta, né? Uhum. Você está se dando uma rasteira também, né? Legal. Tomando e se dando uma rasteira. Eu falei... É muito curioso, gente, né? Assim, pegando a própria evolução da psicanálise, da psicologia analítica, tem um certo momento que a gente vê um diálogo indireto entre Freud e Jung. Freud escrevendo Totem Tabu, né? Aquela coisa dessa projeção do sagrado, criticando as religiões, que era um movimento muito forte dentro da psicanálise, né? Depois Jung vai pegar, ele vai estudar as religiões como psiquiatra, até por causa do fenômeno luminoso, e esse fenômeno de possessão pelo sagrado, que ele via muito nos esquizofrênicos, né? E que até hoje a gente percebe muito isso, a dissociação psíquica, rebaixamento da consciência, né? A pessoa se vê como um agente sagrado. E de outra forma também, eu vou fazer uma viagem aqui um pouquinho, vou dar uma delirada aqui com licença de vocês, né? Na nossa Constituição histórica, isso é muito comum. Eu estou aqui em Goiás, a gente vê o coronelismo, e eu vou voltar lá para trás, na Idade Média, a fundação da ciência, né? Você vê autores aí, Hobbes, falando do poder divino dos reis, depois John Locke criticando e baixando o cacete nisso aí, né? Com a criação da cultura liberal, falando que não é assim. Eu acho que a grande transposição da Idade Média para a Era Moderna teve essa sacada da valorização da ciência sobre o clero. Eu acho que essa é a passagem, inclusive, também do iluminismo, né? E, ao mesmo tempo, eu queria evocar vocês, né? A gente está vendo um belo do retrocesso. A galera quer voltar para a Era Feudal. Eu vejo onde o rei, o coronel, o político podem tudo, porque eles são pessoas divinizadas. Se chegar um político hoje na nossa casa, você não tem comida, mas você vai fazer um banquete para receber ele, para dar para ele o status de poder depois te assaltar, violentar sua família, e aí, né? Como é que isso se dá, né? Como é que a gente pode olhar desse ciclo? Vou voltar para o Eliade, o eterno retorno, né? Tá? De divinizar quem não deveria ser divinizado jamais.
A gente tem que lembrar que todo sacerdote, né, tem na sua sombra o charlatão. E é muito tentador, é muito tênue cair, né? E o Hillman tem um texto maravilhoso chamado Traição. James Hillman, Traição. Nesse texto ele apresenta a criança tendo a quebra da confiança primordial nos seus pais, e ele faz uma analogia com a expulsão do paraíso. A partir daí, ele fica buscando querer voltar ao paraíso enquanto criança. A alma vai chegar no estado adulto justamente quando ela deixa de querer voltar para aquele paraíso que foi expulso e não tem retorno. Então, nessa condição, você junta um sacerdote que esteja no seu estado sombrio, entra no charlatanismo e ele promete, não, olha, comigo você pode voltar no paraíso. Aquele paraíso, né? E aquela criança deixa de assumir a responsabilidade de ela, por conta própria, construir um outro paraíso, ou caminhar até um novo oásis, ou algo assim. Né? É curioso que a gente está falando de projeção, que a gente está falando de fantasia. Eu não quero ter que pensar, eu quero que alguém resolva meus problemas. Sim. E aí é tão paradoxal, porque ao mesmo tempo a gente está na sociedade das pessoas emancipadas, dos empoderados, e é tão gritante, né? A sociedade dos coaches, dos empreendedores, dos líderes, dos cases de sucesso. É tão paradoxal isso, né? Tanta gente que fala que tá legal e tanta gente tão infantilizada, vivendo na fantasia. Uhum. É o tempo, só um detalhe, até porque eu vou ter que sair agora. Eu avisei, inclusive, que eu vou ter que levar minha bebezinha, né, na casa da minha mãe, para ela curtir um pouquinho a Nenê. Vou ter que levá-la de carro. Tá uma delícia esse bate-papo aqui. Esse tema era um tema muito bom. Mas acho que só para fechar esse ponto que vocês bem levantaram, trazendo para a política, isso que foi colocado é muito importante sobre o que seria necessário para fazer com que a tomada de consciência em si ela fomentasse uma emancipação plena, no sentido do bom diagnóstico político. Né? E a crença não é somente a crença no transcendente vinculado a uma perspectiva religiosa, vamos dizer assim. Porque senão a gente acaba caindo num dilema que ele é extremamente positivista, né? É perigoso fazer isso. Então, e o que vocês estão colocando é extremamente muito importante. Uma coisa é você entender que existem as crenças, que existem as formas de explicar o mundo para além da materialidade científica. Isso existe. A outra coisa é isso ser colocado enquanto cartas relevantes do jogo, do baralho político, para serem decisivas no sentido de, opa, isso tem vínculo total com as políticas públicas que vão ser feitas. Não vão. É essa a questão. Por isso que se debate muito pouco projetos no Brasil. Por isso que a gente espera de maneira sebastianista, né? O mito do sebastianismo ele é muito forte, surgiu em Portugal, isso está na nossa cultura popular do Brasil, é o mito da espera de um salvador. O Bolsonaro, e mesmo a figura do Lula, que é uma figura também com essa característica populista, eles têm essa pegada, né? Eles têm essa incorporação. Isso é bem interessante. Eu adorei, sempre gosto de entrar aqui, conversar com vocês, tá? Foi uma satisfação, quero participar de novo. Eu fiz questão de estar aqui nessa sexta-feira. E eu vou, com certeza, depois assistir o canal para continuar participando desse bate-papo lá no chat do YouTube, tá bom? Eu vou colocar algumas questões lá. Foi muito bom estar com vocês aqui. E eu quero voltar logo em breve. Professor, com certeza. O senhor vai ser sempre muito bem-vindo, em especial quando a gente estiver debatendo um pouco da política, né? E o senhor colocou muito bem, e eu tenho trazido isso. Eu acho que o religioso pode ocupar, sim, o cargo político, deve, mas traga propostas. Sabe, pregar no púlpito, onde devia estar se trazendo propostas públicas, né? Eu queria muito ver a primeira-dama falando, olha, os trabalhos assistenciais que a gente vai desenvolver no Brasil são esses e esses, sabe? A gente está atuando aqui, nós vamos melhorar aquilo, né? E não ficar falando de tirar Satanás debaixo do tapete, né? Ou achar que o piano do Tom Jobim que está lá, né, teve parte com o demônio, né? É menos fantasia, mais realidade, né?
E aí, professor Léo? Eu estava pensando, eu vou jogar um questionamento na roda. Eba. Hum, Nós falamos de religião, certo? Uhum. Política, perfeito? Uhum. E essa relação, quando eu coloco alguém no pedestal, né, nesse lugar aí messiânico, nesse lugar de Deus, e quando isso ocorre na terapia? é Um psicólogo. terrível, né? Acabou a Uhum. terapia. A Bom, questão do abuso do poder, aham. Na né, psicoterapia. na psicoterapia, e você falou do Hillman, João, eu lembrei daquele livro dele, Tipos de Poder. Uhum. Sim. Uhum. Também, quer dizer, e quando isso também ocorre nesse processo e uma relação que é construída artesanalmente, Uhum. né, ela começa a ser pautada no poder. E aí o Uhum. amor voa pela janela. É muito legal. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso, falando da prática da psicoterapia, né? O abuso de poder em psicoterapia, do Adolf Guggenheim, né? Uhum. Tá? E- A terapia ela deixa de acontecer porque ela vira outra coisa, né? Ela vira processo de criar seguidores, vira também idolatria, né? Seja do paciente, seja do profissional, e aí a relação fica fraturada, né? Porque ela não tem uma troca, né? Uhum. Ela passa a virar outra coisa muito complicada, né? É, Para corresponder. não falar que ela implode, né? Até Uhum. pegando aqui, estou lembrando do Ion, né? Um dos volumes das obras completas do Jung, Uhum. né? Onde ele fala que onde tem muita luz também acaba se constelando muita sombra, né? Claro. Uhum. Tá? E ele questiona muito isso da questão do bem supremo, né? Porque todos esses discursos vêm muito travestidos, eu sou o cordeirinho, eu sou o salvador, eu sou isso, e o capeta que essa pessoa tem por trás de si, né? A Uhum. tirania, o ódio que ela vocifera, isso é muito delicado, até porque é, o verdadeiro dom profético, ele vem com humildade, não com arrogância, né? É. Ele O, emite paz, não ódio. o Jung fala, né, a gente precisa Sim, abandonar o desejo de curar, porque é disso que vem o charlatanismo, né? Eu vou te curar. Fica tranquilo, né? Eu como pastor ou como terapeuta vou te curar, né? Aí começa o problema, né? Eu quero retornar um passo atrás. A gente estava falando, eu tinha sim. citado aquele artigo do Human sobre a traição, né? E a traição pode ser considerada o centro dos temas ocultos das religiões. Isso é muito interessante. Vejam, Adão e Eva, né? Digamos assim, Eva trai Javé quando ela faz o que não deve fazer, digamos. Caim e Abel, um irmão trai o outro, e assim vai indo. Eu posso começar a citar Esaú e Jacó, Abraão e Sim. filho, Moisés atraído com o bezerro Moisés atraído várias vezes, né, pelo povo, e no fim o próprio Javé diz, você não vai pisar na terra. E assim vai, texto por texto, até chegar ao Cristo, quando ele também é traído várias vezes. Então, a mensagem é que o desenvolvimento da alma passa por aprender a lidar com a traição. E é esse medo de voltar a ser traído que atrai grande quantidade de pessoas infantilizadas ao messianismo. E é curioso, Entendeu? professor, porque eu vejo que hoje o ser humano gosta do que não presta. Se você pegar o currículo de um cara notável, fenomenal, porque o cara é bom, você fala, cara, esse cara é um bom gestor, ele é um bom articulador, ele tem propostas decentes, a maior parte das pessoas não vai querer votar nele. Sim. Agora, fala que o cara tem ficha criminal, que ele não presta, que ele não sabe, é o mala do bairro, é o mala do setor, ele vai ser muito bem votado. Uhum. Eu acho isso tão paradoxal, acho isso tão. Nós escolhemos o que não presta, o menos pior, o que não vale nada. Uhum. E depois a pessoa fica reclamando, eu fui traído. Uhum. Desculpa a expressão, gente, mas o cara casa com a vagabunda e não quer levar chifre? Como assim? Oi, Uhum. oi.
ela transforma a sexualidade, a genitália dela é pública, é pra galera. Depois você não quer ganhar chifre para montar dupla sertaneja? Oi, como assim? E aí, Léo, né? Vamos bater essa bola aqui. Eu pensando aqui, não é uma forma de se boicotar? Também? Mas a política tem sido isso sistematicamente Exato. na nossa civilização, né? A religião também, né? Exato, A exatamente. galera gosta muito de cantar, eu vou tirar você desse lugar, né? Viva o Dair José, né? E não me interessa o que os outros vão pensar na letra da música, é lindo, né? Mas o cara tem como estrutura para comportar de verdade isso? Tá, para ser o Bentinho do rolê? Capitu, Capitu. Ou enquanto não aprende a lidar com a traição, porque Hillman preconiza que esse é o desenvolvimento da alma, vai ficar repetindo processos, estados, relações em que vai acontecer o que ele precisa aprender. Ele mesmo se coloca em situações para que isso se repita, se repita, se repita, até que ele pratique o suficiente para amadurecer, né? E aí ele não precisa mais de outro que o salve. Tá, deixa eu brincar aqui com outro ponto, que eu quero botar pimenta no pirão. Tá, pedir licença, deixa esse pontinho aqui, que agora nessa resposta a gente vai misturar tudo. Para mim, né, as pessoas questionam, por que vocês numa live de saúde mental estão discutindo política? Que a gente está vendo o adoecimento coletivo do povo. Para mim, uma das maiores doenças que nós temos na civilização atual é o fanatismo. Que vive de fantasia, que dissociou a realidade, que não tem projeto político, coisa nenhuma, é só grito, só crítica, é ódio vociferado, é ataque. Cadê o projeto político, gente? Sim. Eu acho que isso é muito complicado. E o fanatismo é uma doença mental que está lastrada na nossa civilização. Sim. É psicose, é destituição da consciência. Tá? E sendo que aqui eu defendo claramente que a pessoa pode ser de direita, de centro, de esquerda, ela pode ter a ideologia que for, ser protestante, católico, espírita, desde que não fanatize. Fanatizou, doença mental instalada. Sim. Tá? É curioso, porque a gente vai definir a doença mental por um excesso de fantasia, que isso é que caracteriza a psicose, onde ela quer sobrepor a fantasia à realidade. E é curioso que o messianismo que nós estamos vivendo tem todos esses ingredientes, né? E até pensando um pouquinho, pessoal, vamos colocar então esse fanatismo, esse messianismo que tem todos esses ingredientes, né? Em uma sociedade com, né, uma tipologia mais sentimento, né? Muito mais ligada ao puer, com uma história ainda infantil, né? Ao lado de uma velha Europa, por exemplo. Claro. E que tem na função inferior o pensamento, né? Olha a resposta aí. Uma grande resposta. Uma grande resposta. Não é verdade, Joel? Sim, e tem outro elemento que eu acho importante a gente considerar, que a gente produziu como sociedade um fenômeno extremamente potente. O Jung falava que, assim, a gente tinha duas tendências como sociedade, quando a gente busca um fenômeno que vai nos lembrar um messianismo. A gente vai buscar, em sociedades militarizadas, a figura do herói, para nos salvar. Em sociedades religiosas, a figura do santo, para nos salvar. O santo vai fazer o milagre. Nós colocamos os dois no mesmo. Nós misturamos essas duas figuras mitológicas numa figura só. Por isso está tão potente agora. Por isso juntou o militarismo e a religião. Olha a potência disso como símbolo. E agora? Mas é muito curioso, professor Joel, que como isso tudo se transmigra numa oratória de fantasia. Claro, o mito está sempre... Isso não existe na prática. Sim, é só a ideia de que é um militar e de que é um religioso. E não é nenhum nem outro. Exato, e aí, né?
Como é que você lida com essa fantasia, com essa projeção? O que mais me choca, tá? Desculpa a expressão, gente, eu não quero... Mas, sabe, o cara casa com quem não presta e vê nela, eu vou voltar para o Dom Quixote de La Mancha, né? O cara vê a rainha na lavadeira de beira de rio, Dulcinea de Tobolsco, né? Uhum. A mulher tem bafo, ela não é legal, ela não é aquela figura, é projeção. É só projeção de fantasia. Uhum. Ela podia de verdade ser maravilhosa, ser legal, ter suas virtudes, né? Mas o louco da história é uma projeção de fantasia. E aí o problema é no cara que assume o lugar que a gente projeta ou quem está projetando? No Pois fenômeno, é. adianta trocar o herói ou a gente teria que ter educação para interromper esse processo? Exatamente. Eu acho que aí a resposta também, já pensando, né, uma possível resposta, justamente nessa função inferior, refletir sobre isso, quer dizer, sobre justamente essa projeção, Sim. né? Porque, por exemplo, como você bem falou, essas duas figuras míticas estão unidas, estão lá. Uhum. Né? E aí, vou até pegar como o Jorge falou, trouxe aí o Bezerra da Silva, vem o Trixer, dá uma rasteira, e malandro é malandro, mané é mané, né? Agora também me chama muita atenção que a história não poupa ninguém. Né? É muito visível que essa pessoa que se presta a ser o anteparo dessas projeções coletivas, né, que entra no papel de salvador da pátria, a história já mostrou isso milhares de vezes. Quando a sociedade retirar dele a projeção coletiva, né, de salvador, a galera gosta de malhar o Judas. Essa pessoa é eliminada, ela é fuzilada, o CPF dela é cancelado, que ele deixa de ser herói para ser traidor. Sim. Então você vê muito, né, que de um lado a galera deifica. O último líder religioso que eu vi que teve toda essa projeção coletiva foi o tal do João de Deus, né? Uhum. Tá? Da noite pro dia ele virou de herói a bandido. Uhum. Né? O problema é que vão surgindo outros, porque tem o fenômeno mitológico por trás do fenômeno de massa, sustentando essa necessidade de ter essas figuras. Eu preciso que tenha essa figura. E a gente desmascara uma a uma, mas se eu quero que tenha essa figura, mesmo desmascarando, você elimina a figura, porque ele vai dizer, rouba, mas faz. É isso, mas ele, é miliciano, mas não sei o quê. Pois é, e o que me chama a atenção dentro disso, até resgatando a doutora Nise da Silveira, né, e o doutor Leão Bonaventura e vários outros grandes que a gente teve na nossa área, é muito curioso, porque, sabe, o diálogo com a fantasia tem o seu enriquecimento, né, a sua poeticidade, mas, sabe, perder o chão, perder o pezinho com a realidade também custa muito caro, né? Uhum. Perder a consciência é muito dolorido, né? Muito doloroso e, para falar a verdade, é patológico, né? A gente não pode estar vivendo de fantasia, né? Fantasia tem a hora da fantasia. Agora, o problema é que essa mistura entre fantasia e realidade, inclusive na construção de discursos aí até que me chama muita atenção. Nós estamos em 2022, as teorias da conspiração estão aí firmes e fortes, e com gente querendo nos defender no tapa. Né? Só que a gente está falando, gente, de política. A gente está falando de regras sociais, a gente está falando de economia, a gente está falando de outras coisas que vão influenciar a vida de todo mundo que está em volta, inclusive a própria vida dessa pessoa. Uhum. A gente está numa recessão econômica aí terrível, o custo de vida dobrou. A realidade não está boa. E a gente está discutindo capeta em Palácio do Planalto. Oi? Oi? Como assim? Léo, socorro, Léo. Vamos lá, 10 minutos, Jorge. Então, acho que cabe lembrar, né? Você está falando
dessa questão da fantasia, vou colocar aqui em uma outra palavra, tá, pessoal? Vou colocar aqui em êxtase, né? Cabe lembrar que Dioniso é o deus do êxtase, mas também é o deus do desmembramento. Uhum. Cabe só lembrar. E você estava falando, João, sobre essa questão, né, da rouba mais faz, né? Enfim, quer dizer, então eu justifico a traição. Claro. Né? Eu já justifico, o outro ainda sai bonzinho e tá pronto para quê? Tá pronto para a próxima traição. Sim, Né? sim, e que vai ser recorrente, né? E me chama muita atenção nesse espaço de fantasia, gente, é quando a gente tira do indivíduo, desse ser que foi colocado aí como salvador, como sei lá o quê, o rei pode tudo, a sua humanidade, né? Sabe, Humano? você não vê o humano dessa pessoa, né? Mas nem sabia que ele era humano, Jorge. Como assim você não fala isso? Uhum. O sozinho do lenço dele cura, né? Cadê o lado do humano dessa pessoa, né? Uhum. E que fantasia é essa que nós temos que diviniza o outro? Olha o problema do pecado da idolatria, né, gente? Uhum. E eu acho que entra uma coisa muito, se a gente for pensar um pouco também historicamente, muito dos regimes ditatoriais pelo mundo, que é justamente o culto à personalidade do líder. Sim, cadê o humano dessa personalidade? Indissociável, né? É Exato. dissociado. E é um humano sem o feminino, né? Ele queima os outros pelo Uhum. gelo, né? Pela geada, né? Pelo frio do gelo. Um feminino terrível, travestido de um masculino terrível, né? Manipulador, etc, né? Sociopata, né? A gente pode falar de sociopata. A sociopatia está encarada dentro disso tudo, né? Para além do fanatismo, a gente tem a sociopatia instalada nessas estruturas também, né? Se a gente pensar na figura, na imagem, né? A imago Dei, a imagem Uhum. que criamos de um Deus que também trai, né? Se ele é o todo nele, né? Então ele, quando o diabo diz, olha, seu melhor seguidor, o Jó, né? Ele lhe segue de uma maneira perfeita, né? Quero ver o senhor tirar tudo dele, quero ver se ele lhe segue, ele vai lá e tira. Então ele trai Jó. O judeu reza, Senhor, você não está vendo a viúva e o órfão? Cadê a empatia? Cadê a empatia? Ele não vê, então ele trai, digamos, então ele também falha nesse sentido, digamos, né, simbolicamente falando, né? Então, enquanto eu buscar esse próprio Deus, é inerente também o aspecto de que haverá traição para que eu aprenda a lidar por conta própria. O Hillman usa uma figura muito controversa, lembrando que esse texto do Jung é dos anos 70, então a ideia do socialmente correto era outra, né? Eu sempre brinco, se a gente assistir os Trapalhões hoje, cada minuto dá um processo, né? Opa, não pode, TV pirata, Deus o livre, né? E Então, era bom, né? Eu dava muita risada com essas coisas, né? esse texto é dessa época, e ele faz uma piada com a própria religiosidade da origem dele, né? Que ele é judeu, né? Então ele começa esse texto dizendo que um pai judeu convida o filho a subir uma escada, degrau a degrau, e ele diz, atire-se nos meus braços, e a criança se atira a cada degrau que ele sobe. No último degrau, a criança se atira, o pai não pega. E ele diz, isso é para você aprender a não confiar num judeu. Então aqui o pai que quebra a confiança primordial. Essa figura do pai, ela está atrelada à ideia de que em algum momento haverá de ter essa quebra de confiança primordial. Por isso, todos os textos sagrados trabalham essa ideia de como você lida com a traição. E aí nós temos todos os grandes gurus da humanidade lidando diferente com a traição. Entende? Então, e olha que curioso, aquele que segue o messianismo, ele é como se ele quisesse ser traído, ele abre todas as brechas. Sim, ele quer cantar o da José, eu vou tirar você desse lugar e não me interessa o que os outros vão pensar. É. Ele casa com a Kang e jura que ela vai ser fiel, né? E aí? É aí. Né? Então, que movimento é esse de quem entrega o poder de ser machucado para outra pessoa, né?
Pois é, e por favor me machuque, né? Por favor, me machuque. Exato. É Exato. muito curioso, gente. Isso vai dar outras lives. Isso vai render vários xingamentos a nós todos aqui por estar falando dessas coisas. Mas, na verdade, eu gosto muito de bater na tecla. Eu acho que cada um pode ter sua fé, cada um pode ter sua ideologia política. Mas quando a gente começa a cair no pecado da idolatria, a coisa é outra. Uhum. Porque esse não é um pecado só contra o homem, é um pecado contra o self. Uhum. Perfeito. E Exato. aí a coisa começa a ter seus pesos, né? Não termina bem. Quem assume esse papel de salvador da pátria, normalmente ele vai ser sacrificado como o traidor. Uhum. Eu não conheço na história nenhum caso desse que termina bem. Uhum. Tá? E se tiver, por gentileza, me apontem. E E, acho que vale a pena a gente pensar bastante nessas coisas, né? e os Sim. seguidores, se não acordam, eles se auto-eliminam. Vamos pro buraco. Então. Acordar significa autorresponsabilizar-se para deixar de colocar sobre o líder amado o papel do seu autodesenvolvimento. As projeções de fantasia, né? Eu, São eu, muito falei, perigosas. eu falei na live passada, mas eu acho que cabe repetir, né? Como o livro da Verena Cast, abandonar o papel de vítima, viva a sua própria vida. Perfeito. Muito bom. Gente, obrigado a todos. Né? As considerações finais, professor Léo. É um prazer sempre. Viu? Muito bom, Joel. Bom estar com você novamente. Me convidem sempre que quiserem. Gente, agradecer também ao professor José Elias, sociólogo, que estava com a gente. Sim. Nós vamos toda semana agora voltar a fazer as lives, tá? Uhum. E peço muito a vocês, tenha sua fé, tenha sua ideologia política, mas não quebre o mandamento da idolatria. Uhum. Isso é um crime que não tem perdão. E Uhum. pobre daquele que quer se assumir enquanto essa autoridade divina, Uhum. né? Ousando até desafiar Deus, querendo falar que está representando a vontade de Deus. Não existe volta para o paraíso. Não. Exato. Desista. Vá construir outro paraíso para si. Exato. Gente, muito obrigado e até a próxima. Até mais.